Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, queridos amigos, celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, uma figura da igreja primitiva que com sua vida e seu martírio testemunhou a fé em Cristo até o fim. No Evangelho, Jesus dirige duras críticas, mais uma vez, durante essa semana temos visto isso, duras críticas aos mestres da lei e fariseus, acusando-os de construir túmulos para os profetas que seus antepassados mataram, mas sem seguir os ensinamentos destes mesmos profetas. Jesus denuncia a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época. Eles honravam os profetas mortos, construindo seus túmulos, mas seus corações permaneciam fechados à mensagem de conversão que os próprios profetas pregavam. Assim como os antepassados, esses líderes rejeitavam a verdade e a justiça de Deus. Jesus alerta então que essa rejeição acumulada traz consequências. Serão pedidas contas desta geração. Essa passagem nos convida a refletir sobre a própria receptividade à palavra de Deus. Será que temos ouvido a mensagem de Cristo com o coração aberto? Ou, como os fariseus, honramos a tradição, mas na prática resistimos à mudança de vida e nosso comportamento não sofre nenhuma mudança à luz do Evangelho que nós ouvimos? Santo Inácio de Antioquia, cujo martírio celebramos hoje, foi um homem que viveu de maneira radical a aceitação da palavra de Deus. Ele não apenas ouviu, mas seguiu Cristo até as últimas consequências. Preso e condenado à morte por ser cristão, Inácio escreveu cartas às comunidades exortando os cristãos a permanecerem firmes na fé. Ele não buscou escapar do martírio, mas o aceitou com coragem, vendo nele a oportunidade de unir-se plenamente a Cristo, a quem tanto amava. Inácio é um exemplo de alguém que não só honrou os profetas e apóstolos do passado, mas viveu plenamente a mensagem de Cristo em sua vida. Sua fidelidade nos desafia a refletir até que ponto estamos dispostos a viver nossa fé de maneira autêntica e corajosa. Somos capazes de testemunhar Cristo com convicção, mesmo diante da adversidade e também diante de perseguições? Jesus adverte que seremos responsáveis por como recebemos e vivemos a palavra, hein? Como cristãos, não basta apenas conhecer as verdades de fé ou venerar os santos e mártires do passado, não. Somos convidados e somos chamados a dar testemunho hoje com a nossa própria vida. Isso significa que, além de ouvir e respeitar a palavra de Deus, devemos vivê-la com sinceridade, justiça e amor. Santo Inácio de Antioquia nos ensina que o martírio não é apenas uma morte física, mas é, na verdade, uma entrega total a Deus em cada momento da vida. O martírio cotidiano é viver com coerência, abraçando o Evangelho em nossas atitudes, escolhas e compromissos, mesmo quando isso nos exige sacrifício. Olhamos o martírio somente como essa ruptura final
do qual o Marte não nega Cristo, mas precisamos viver o martírio de fato todos os dias. Quando nos apresenta uma ocasião de pecado, nós dizemos não, ou algo que nós gostamos de fazer, mas que não vai agradar o coração de Deus, por vários motivos, e a gente diz não. Nós vamos morrendo aos poucos também por Jesus. E o evangelho de hoje, a vida de Santo Inácio de Antioquia, nos lembram da importância de vivermos nossa fé com autenticidade. Somos chamados a não apenas honrar a tradição cristã, mas a encarar os valores do evangelho em nossas vidas. Que o exemplo de Santo Inácio nos inspire a ter coragem de testemunhar Cristo, mesmo em tempos difíceis, e a viver com o coração aberto à palavra de Deus, sem hipocrisia ou resistência. Amém. Levanta-se Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.